Saudações a todos, chamo-me Zemídia Machanhane, quero desde já desejar-te um feliz e abençoado sábado. Que este sábado seja maravilhoso para a sua família e aos seus irmãos. A nossa meditação de hoje tem como tema a dor com propósito. Bom, antes de meditarmos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que habita nos céus, pedimos ao bom Deus para que o Senhor possa nos acompanhar nesta caminhada, nesta jornada rumo a Canaã. Pedimos a sua sabedoria em nome de Jesus. Amém. A nossa meditação encontra-se no livro de Jó. Vamos viajar um pouco para o livro de Jó. Jó 1, no primeiro capítulo de Jó, versos 8. Diz assim a palavra de Deus. Jó 1, 8. Diz o seguinte: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviado do mal. Em primeiro lugar, eu quero aqui observar uma coisa que Deus falou ao Satanás. Falou de 5 características que Jó tem que lhe favorecem ao reino dos céus. Vamos lá observar as características de Jó. Vamos ler os versos 8. Ninguém há na terra semelhante a ele. Esta é uma característica de Jó, que ninguém havia na terra semelhante a ele. A segunda característica de Jó é a seguinte: homem sincero. A terceira, homem reto, temente a Deus e desviado do mal. São 5 características que Jó carregava diante de Deus. Mas Satanás quis fazer acusação contra o Jó. Nós vamos ver aqui nos versos 9. Diz o seguinte: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde? Qual é a resposta que nós encontramos a seguir? Vamos ver os versos 12. Diz o seguinte: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nós encontramos aqui um posicionamento de Deus dizendo para Jó que ele podia fazer tudo quanto ele quisesse, mas em nenhum momento ele podia tirar a vida de Jó. Vamos ao capítulo 2, os versos 6 e 7. Diz o seguinte: E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na sua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Nós encontramos aqui que Jó passou por uma dificuldade em sua vida, por um momento difícil. Em primeiro lugar, ele teve informação de que todo o seu campo tinha secado. A segunda chaga maligna que ele carregou foi a morte dos seus filhos. Ele perdeu tudo. Perdeu o gado, perdeu os filhos, perdeu até a dignidade diante das pessoas. Ele era um homem temente a Deus. Por que Deus permitiu com que um homem temente a Deus passasse por esse tipo de dificuldade? Nós encontramos dentro da palavra de Deus que Deus sempre tem um propósito para o seu povo. Cada um que está aqui sabe qual é o propósito que Deus tem para ele. Saiba que a sua missão é chegar a Canaã celeste. E que a caminhada nunca será fácil. Nós estamos numa caminhada muito difícil para alcançar o reino dos céus. Dentro das nossas adversidades, dentro das nossas dificuldades, existe um propósito. Deus nunca permite uma dor se não tiver um propósito nas nossas vidas. Como é que eu vou conhecer um Deus que exalta se eu não for humilhado? Como é que eu vou conhecer um Deus que cura se eu não estiver doente?
Como é que eu vou conhecer um Deus que abre as portas se as minhas portas não estiverem fechadas? Como é que eu vou conhecer um Deus que levanta se eu não tiver caído? É desta maneira que Deus fez com que Jó pudesse realmente conhecer a quem ele serve. Como é que eu vou conhecer um Deus que me dá coisas maravilhosas se eu nunca vivi um momento difícil na minha vida? Tua dor tem um propósito. Cada momento que tu estiveres a viver, saiba que a tua dor tem um propósito. E o teu propósito é a vitória. Vamos ver os nossos patriarcas. Vamos ver o exemplo do José. José foi perseguido, mas ele foi um homem que perseverou até o fim. Davi foi caçado como um animal, também perseguido, mas ele perseverou até o fim. Daniel foi lançado até na cova dos leões. Ele foi entregue como comida dos leões, mas ele foi leal a Deus e perseverou até ao fim. Jó foi tirado tudo quanto ele tinha, mas em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Estevão foi apedrejado até a morte, mas em nenhum momento ele tirou nenhuma palavra que maldizesse a Deus. Em tribulação que tu estiveres a viver, no momento difícil em que estiveres a passar, saiba que Deus é o teu alicerce. Ele é o teu refúgio e a sua fortaleza. Diz assim o Salmo 46. Que Deus seja o teu refúgio e a sua fortaleza, que Ele esteja diante de tudo quanto tu estiveres a viver. Saiba que a tua dor tem um propósito diante de Deus. Em Salmos 34, 7, nós encontramos a palavra de Deus que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os liberta. Saiba que o anjo do Senhor está acampado ao redor de todos aqueles que temem a Deus. E ele também os liberta. No capítulo 42, nos versos 10, nós encontramos, no livro de Jó, nós encontramos que Deus restituiu tudo quanto Jó tinha perdido e lhe deu em dobro. A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, porque aqui existe ferrugem, existem ladrões que podem tirar os tesouros que você ajuntou. Mas ajuntei tesouros aonde? Nos céus. Saiba que existe um tesouro maravilhoso que te espera nos céus. Por favor, persevere até o fim, lute até a última consequência, defendendo a voz de Deus. Saiba, tu és a voz de Deus aqui na terra. Tens que resplandecer o poder de Deus aqui na terra. Seja um grande exemplo de uma pessoa vitoriosa, porque a coroa te espera. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Tu verás a Deus e receberás a coroa da justiça. Tu és um vencedor, que Deus possa te abençoar e que nesta guerra que tu estás atravessando, Deus seja a sua fortaleza. Ele possa restituir tudo quanto você perdeu aqui na terra em dobro. Porque o que te espera é muito maravilhoso, mais do que você imagina. Assim a Bíblia diz. Tudo quanto existe no céu, nós nem imaginamos. Na nossa mente não cabe as maravilhas que o céu tem preparado para nós. E recordar-te que o ouro tu vais pisar. E a porta estreita tu vais alcançar. Deus está contigo e Ele te abençoará. Nesta batalha, coloques Deus em primeiro lugar, tal como Jó colocou. Tudo foi tirado e tudo foi restituído em tudo. Vamos orar? Podemos orar juntos? Senhor, sabemos que estamos numa luta muito grande em nossas vidas, mas que o Senhor possa nos retribuir em dobro no seu santo lugar. Que tudo quanto nós passamos aqui, possamos amanhã sorrir e nos alegrarmos no seu colo. Nos dê o seu colo para que a gente possa descansar e celebrar as maravilhosas coisas que nós temos em nossas vidas. Que o Senhor possa de nós fazer grandes membros e grandes trabalhadores da sua obra. Que nada nos possa fazer temer e que tudo seja de acordo com a sua vontade. Que essas guerras sejam vencidas em seu nome, em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.